amados, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Thalita e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 do Evangelho de João. O propósito desse projeto, né, de estudar o Evangelho de João, de meditar, de aplicar essa palavra na nossa vida, é de viver o Evangelho, é de aplicar na prática aquilo que Jesus nos ensinou, que a Bíblia traz. Então, o propósito dessas lives tem sido a edificação mesmo espiritual. E a cada semana a gente está lendo um capítulo. Então, se você quiser acompanhar os demais, tem gravado no meu Instagram e no meu YouTube também, tá? Então, pega a sua Bíblia, tá? Pega lá, capítulo 16 de João, e vai fazendo as suas anotações para você aproveitar ao máximo aqui. Se coloca também em comunhão, né? Sempre é importante orar antes de ler a Bíblia. A oração é um primeiro momento para pedir a guia de Deus, para silenciar nossa mente e dar uma pausa, né, nas nossas ocupações e realmente entrar num estado de atenção plena para ouvir a voz de Deus, para entender a vontade de Deus nas nossas vidas. A Bíblia, ela foi escrita, né, há muitos anos atrás, várias pessoas diferentes compuseram os livros. O Evangelho mesmo que nós estamos lendo, ele foi escrito há mais de 2000 anos ou mais, porque João foi o discípulo que ele viveu mais tempo, né? Ele faleceu, foi o mais idoso, assim, que viveu até uma idade mais avançada. Mas apesar de ter sido antigo, a Bíblia ela é aplicada hoje na nossa vida, é uma palavra viva, porque fala de verdades eternas. E a palavra de Deus, ela é imutável, ela permanece, independente do tempo, da cultura, do que acontece. Aí, qual é o assunto, gente, no capítulo 16 de João? Tá lá a continuação das últimas instruções aos discípulos e Jesus repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Nós estamos, acho que é o terceiro capítulo que Jesus está dando instruções para os discípulos sobre o que vai acontecer na sequência, que Jesus ele está em Jerusalém, ele está reunido com os discípulos, ele vai tomar a última Páscoa e aí ele vai ser crucificado. Então, ele está preparando os discípulos para esse momento. E assim também, a palavra ela serve para nos preparar para o que vai acontecer. Existe um propósito em cada palavra, em cada livro, em cada dia que você abre a Bíblia, aquela palavra ela vai ao encontro da sua necessidade naquele momento. Então, assim, nunca se canse, nunca é o suficiente. Nunca se canse de buscar mais instrução na palavra, porque existe alguma necessidade, algo que você ainda não percebeu, não sentiu, e que essa palavra vai te instruir. E uma palavra aqui que eu grifei, que me chamou a atenção, é que Jesus repete a promessa do Consolador. O que significa a palavra repetição? É tudo aquilo que você faz várias vezes, que se repete na nossa vida. E Jesus, e tudo aquilo que se repete vai criando novos hábitos, vai criando uma crença. As nossas crenças, elas são formadas de duas formas. Alguém sabe de que forma que são formadas as nossas crenças? A forma como eu me vejo, como eu vejo o mundo, como eu me sinto capaz, ou feliz, ou íntegra, tem a ver com as minhas crenças. Todos os meus resultados hoje, eles têm a ver com a forma como eu acredito sobre quem eu sou, o que eu faço e aquilo que eu tenho. E as crenças, elas têm duas formas de serem formadas. A primeira delas é por repetição. Então, por exemplo, tudo aquilo que eu faço todo dia, se todo dia eu acordo e oro, eu estou formando uma crença que eu sou merecedora de orar, que eu busco essa comunhão com Deus todos os dias. Se todos os dias eu leio a Bíblia, eu estou formando uma crença também que eu estou sendo instruída pela palavra.
Então, tudo aquilo que se repete vai me trazendo uma convicção. No começo, por exemplo, se você começa a ir na academia, só que você desanima, você não chega a formar uma convicção, aí você forma uma outra crença, a academia não é para mim. Então, tudo aquilo que se repete, quanto mais tempo se repete e se torna um hábito, vai se tornando a nossa essência. Então, assim, nós temos duas formas de formar a crença, ou pela repetição, que aí são hábitos diários, e a palavra fala sobre isso. Fala assim, renovai a vossa mente, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente, para que vocês experimentem, né, a verdadeira, agradável e perfeita vontade de Deus. E é todos os dias. Quer ver? Ontem eu escrevi também no meu diário uma parte que fala sobre que Deus ele traz caminhos novos, ó, todos os dias. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que nos está preparada. Então, o nosso interior, aquilo que é invisível, nossa vida espiritual, ela se renova de dia em dia. De dia em dia é um hábito, é a repetição. Então, quem quer melhorar a vida espiritual precisa se renovar de dia em dia. Então, por isso que é importante repetir, né? Quando a gente vai na escola, assim, tá aprendendo alguma coisa nova, às vezes o professor fica repetindo, ou a gente fica repetindo, escrevendo, ou falando, para decorar, para memorizar, para criar uma crença, para criar uma convicção. E aí, gente, é isso que Jesus ele fez, ele sempre repetiu as instruções, porque é pela repetição que nós vamos criando mais certeza, convicção e crença. E outra forma, né? Então a repetição é a primeira forma de formar uma crença. A segunda forma é por alto impacto emocional. Então, quando acontece alguma experiência assim muito forte, que descarrega emoções, sentimentos, nós também mudamos a nossa convicção. Então, por exemplo, eu não acreditava em Deus, mas depois que eu vi um milagre, eu vi uma pessoa sendo curada, ouvi um testemunho, eu participei de uma obra de multiplicação, aquilo foi tão forte o impacto emocional que mudou as minhas sinapses, eu comecei a ampliar a minha mentalidade, aquilo renovou a minha mentalidade. E não foi por repetição, foi uma vez só, mas foi uma coisa muito intensa. Então, quando a gente passa por uma coisa muito intensa, pode ser positiva ou pode ser negativa, depende do significado que você dá. Por exemplo, eu sofri um acidente, estou doente. Vai formar a crença também, porque envolve um alto impacto emocional. E a gente tem daí o livre-arbítrio para dar um significado para aquele evento que foi traumático. Por exemplo, a pandemia. Teve foi muito tempo, foram repetidas vezes o isolamento social, né, os cuidados. E teve pessoas que sofreram toda uma mudança de crença por conta da pandemia, desse isolamento. E outras que não, que conseguiram lidar melhor porque elas deram um significado diferente, né? Então, a mesma situação, ela não vai ser traumática para todo mundo, porque cada pessoa vai dar um significado para aquilo. E então, assim, esse é o assunto, tá, do capítulo 16, que Jesus repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Então, a palavra-chave aqui, capítulo 16, é Consolador. Aí, no versículo 7, ele fala assim, convém que eu vá para enviar o Consolador. Jesus, para ele enviar o Espírito Santo, que era o Espírito Consolador, ele precisava se ausentar. Então, ele sempre falava a verdade, sempre ele foi sincero, íntegro, ele falava muito, né? Esse termo verdade tem várias partes, né, da fala de Jesus. Então, ele assegurou ali, criou um compromisso
que ele precisava ir para enviar o Consolador. Ele não poderia ficar, ele precisava ser, né, ele precisava padecer na cruz para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar, para abrir o caminho da salvação, mas ele ressuscitou. Então, assim, depois que ele foi, ele enviou o Consolador. Ele deixou, ele falava, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. E o que é o Consolador? No versículo 8 ele fala, esse Espírito Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado porque eles não creem em mim. Então, o pecado, esse Espírito, ele serve para o Espírito Santo, né, deixado por Jesus, que ele está presente hoje, em comunhão com o nosso Espírito, ele veio para nos dar a fé e para nos fazer nos arrepender dos nossos pecados. Uma vez que eu acredito daí em Jesus, eu tenho a fé, né, e o perdão dos meus pecados. Esse Espírito ele também veio para trazer a justiça no mundo. A justiça, porque Jesus falou, eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Mas, então, assim, para deixar a justiça de Deus, ela é diferente da justiça dos homens. Um homem, um ser humano, ele iria querer se vingar, né? Uma mulher queria achar que era injusto, porque ele passou por todo um julgamento, mas foi condenado injustamente. E foi também um julgamento, né, assim, bem injusto aos nossos olhos. Mas a justiça de Deus é outra, é diferente da nossa. Então, esse Espírito, ele vem para trazer a justiça. Então, aquilo que você se sente injustiçado, o Espírito Santo, ele tem uma outra forma de fazer justiça. E aí, quando a gente fica muito contaminado com esse sentimento de injustiça, de acusação, isso vem para mim mesma, porque o meu cérebro ele não distingue. Se eu estou me achando injustiçada em alguma situação, ou vendo injustiça na minha família, na minha empresa, se eu estou vendo injustiça em outro contexto, o meu cérebro entende que aquela injustiça é para mim, e aí ele guarda esse sentimento. Então, se você tem esse sentimento de injustiça, se pergunta, o que o Espírito Santo faria? Qual seria a justiça de Deus? Porque Deus fala, minha é a justiça, minha é a vingança. E Jesus, ele sempre ensinou, se alguém faz mal para você, trata com o bem, né? Perdoa o seu irmão. Então, onde existe injustiça, não existe paz, não existe perdão, não existe amor. Se você nutre injustiça no seu coração, se você se sente injustiçado, traído, condenado injustamente, ou se você mesmo fica se punindo, se cobrando, se condenando, começa a se perdoar, né? Então, assim, porque o Espírito Santo, ele que faz a justiça. Então, assim, se perdoa, entrega na mão de Deus, porque está fazendo mal para você, é um sentimento tóxico, né? E aí isso não vai te trazer os resultados que você merece. E o Espírito Consolador, ele também vai convencer o mundo sobre o juízo. Aí Jesus fala que ele vai convencer o mundo sobre o juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo, ele vem também para essa parte espiritual de já julgar, né? Existe já uma sentença para o príncipe desse mundo. E quem é o príncipe desse mundo? Jesus fala, o mundo jaz no maligno, existe muito pecado no mundo. O que é pecado? É tudo aquilo que não agrada, que não faz a vontade de Deus. Então, assim, as pessoas, quando elas mentem, elas estão pecando, quando elas traem, quando explora alguma situação, né, quando usa de violência, né, para obter benefícios próprios, tudo isso, né, é pecado. Então, e isso vem do maligno, mas ele já está julgado. Então, a nossa fé ensina assim que esse Espírito Consolador
que vai convencer o mundo para que eles tenham fé, para que a gente aceite a justiça de Deus e o juízo de Deus. Nunca posso falar assim, não devo falar assim, vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu vou lá, vou me vingar, porque daí eu estou afastando o Espírito Santo de Deus. Convém que eu diminua para que ele cresça. Toda vez que eu tento fazer as coisas com as minhas próprias mãos, claro, a gente tem que trabalhar, claro, mas assim, quando eu quero tomar com o meu ego inflado de injustiça, de raiva, de sentimentos ruins, aí eu me afasto do Espírito Santo. Ele não habita, né, num corpo, numa pessoa que ela tem esses sentimentos tóxicos, mas ele quer habitar. Então, por isso que Jesus ele está sempre orientando os discípulos e nós sobre a importância da gente se preparar para receber o Espírito Santo. E essa preparação ela é diária, ela é todos os dias, é renovar nossa mente todo dia, né? Vigiar e orar. Não é só orar, ler a Bíblia, mas é vigiar, é ficar sempre atenta, tá? Versículo 13, ele fala assim: tá fazendo sentido, gente, para vocês? Se tiver dúvida, coloca aí no chat. Se vocês quiserem compartilhar também como que vocês percebem isso no dia a dia, né? Como que vocês podem aplicar no dia a dia. O versículo 13, Jesus fala assim, que o Consolador é o Espírito da Verdade e que esse Espírito da Verdade nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, se você é cristã, o quanto você está sendo verdadeira com você, com Deus, com as pessoas. A verdade, ela é o oposto da mentira, né? E a mentira, ela é do maligno. Então, tem verdade que dói, mas que liberta. Pratica a verdade, seja honesta. E isso, assim, não é só com os outros, mas principalmente com Deus. Então, assim, se você falhou, se você sente alguma coisa, chega e fala, né? Derrama na presença de Deus, é a sua verdade. Porque Deus, ele não vai te julgar, ele vai te amparar, ele já sabe, ele é onisciente. Ele já sabe o que você sente, o que você pensa, o que você faz. Mas ele quer que você conte. É igual um pai, né, que quer estar próximo do filho, da filha. Então, fale sempre a verdade, comunique a sua verdade. Qual é a verdade hoje que está sendo um desafio para você admitir? O que está sendo doloroso para você admitir? Quando você olha, né, para si mesma. Pega um espelho assim e começa a se olhar. Começa a se questionar sobre a sua vida. Né? O que eu estou deixando de admitir de verdade sobre mim? Então, assim, essa verdade vai nos libertar. E o Espírito Santo, ele só habita onde existe verdade. O Consolador, ele só existe onde existe verdade. Só vem onde existe verdade. Então, se eu estou mentindo em alguma área da minha vida, ele não vai estar lá. Não existe espaço para mentira e o Espírito Santo. Então, se eu estou, por exemplo, sonegando o imposto, se eu estou mentindo sobre alguma coisa, qualquer coisa assim, para me safar de alguma coisa, ou se eu estou contando mentiras, o meu problema no meu casamento é meu marido. É uma mentira, sempre é a minha responsabilidade. E ficar reclamando, se vitimizando, né, jogando a responsabilidade para os outros, é uma mentira que você está contando para se manter numa situação que não está sendo boa para você, né? Então, começa a falar a verdade. Eu não estou me dedicando no casamento, eu estou reclamando dos outros. Começa a falar sempre assim, eu. Não fica falando, né? Alguém, tal, eles, os outros, as pessoas. Traz para você, seja verdadeira a partir dessa conexão com você mesma, né? Então, verdadeiramente, né? Quem você é hoje? Quem que você tem sido?
Quando você olha para a sua vida, né? Aproveitando aqui esse momento, respira, solta os ombros onde você tá, respira fundo. E fala, né? Quem é você hoje? Quem realmente, verdadeiramente você é hoje? Como se você estivesse se olhando de fora para as suas atitudes, para o seu dia a dia, para os seus relacionamentos, para os seus resultados. Quem você tem sido verdadeiramente hoje? Que aí eu estou analisando a minha vida. E aí eu vou conseguir, é o primeiro passo para eu mudar algumas coisas, para eu parar de justificar meus erros, para eu parar assim de colocar a responsabilidade nos outros. E essa verdade, o Espírito Santo, eu assumindo a minha verdade, eu vou permitir que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, converse, me ajude. Então, assim, o que Deus quer é que eu admita a minha verdade. Nossa, eu fiz uma coisa que eu magoei a pessoa. Vai lá e fala a verdade. Fulano, me perdoa. Filha, mamãe esqueceu alguma coisa. Me perdoa. Para você fazer diferente, você precisa primeiro admitir a sua verdade, para depois você se tornar uma pessoa melhor. E esse Espírito Santo vai nos guiar na verdade. E por quê? Porque ele não vai falar de si mesmo. Então, assim, o Espírito Santo, que é esse consolador, ele não fala dele, ele fala sobre Deus. Ele sempre fala da sabedoria de Deus, os fundamentos de Deus. Quando uma pessoa ela fala em línguas, que é um dom do Espírito Santo, em evidência de línguas, ela está falando não dela mesma, ela está falando sobre a glória de Deus. Quando alguém está falando, né, sobre a palavra, edificando as pessoas, ela não está falando dela, não é do ego, é sendo instrumento de Deus. Então, não fale de si mesma. O quanto que você tem falado só de você mesma, só do seu ego, só assim do seu orgulho, né? Só assim, eu sou capaz, eu posso, eu sei isso, eu sei aquilo, sou autossuficiente e vou falar de mim, porque eu posso, eu tenho. E aí você não está deixando espaço para o Espírito Santo também operar. E o Espírito Santo, esse Espírito Consolador, ele tem a função de falar de Deus, de dar glória para Deus, de honrar a Deus. Então é diferente quando eu começo um dia, quando eu vou trabalhar e eu peço, Senhor, que aquilo que eu fale não seja só de mim, mas que eu seja instrumento do seu Espírito Santo. Então eu abro espaço para o Espírito Santo se manifestar na minha vida, né? Que eu seja um vaso na tua presença, mas para eu ser um vaso na presença de Deus, aqui é um vaso, né? Vamos supor, eu tenho que esvaziar o meu ego, eu tenho que beber essa água, eu tenho que jogar fora coisas que são da minha vontade para o Espírito Santo encher, para a vontade de Deus falar. Então, o quanto que você tem falado as coisas de si mesma, né? De si, assim, achando que você sabe, você é capaz, você consegue, né? E nós somos capazes. Só que em Deus, no Espírito Santo, ele nos capacita ainda mais. Ele opera, a gente tem um limite, né? Então eu tenho um limite, eu sei que eu vou até um certo teto nas minhas ações, no meu conhecimento, nos meus resultados. Mas quando eu admito que, Senhor, me ajuda, me capacita, deixa o teu Espírito Santo operar, eu sou instrumento, eu não sei nada, eu tenho que aprender de ti, né? Me ensina, eu quero aprender, eu quero mudar, ser diferente, quero me desenvolver espiritualmente. Eu estou abrindo espaço daí para o Espírito Santo habitar em mim e falar coisas não só de mim, mas para falar sobre Deus. Então, como que você conhece alguém que tem o Espírito Santo? Você vai sentir, você vai perceber, você vai ver que essa pessoa ela não fala as coisas só da boca para fora, não é dela.
ela sendo usada como instrumento de Deus. Ela fala da glória de Deus, ela honra a Deus, ela adora a Deus por meio da vida dela. Então ela deixa, né? Ela é humilde ao ponto de pedir, de deixar o Espírito Santo trabalhar também. E é isso que Jesus ensinou. A Elaine está colocando aqui sobre o marido. Isso é uma verdade, né, Elaine? Que você é, é, que vocês se separaram, né? Que ele saiu de casa. Então, mas que você não amava ele, né? Só que os 2 anos que vocês ficaram juntos, ele era muito agradável. Então, o amor, ele é uma decisão, ele não é só um sentimento que vem depois. Então, quando um casamento ele foi agradável por 2 anos, é porque você estava praticando esse amor. Aconteceu alguma coisa, né? Que ele saiu de casa e vocês se separaram, e você se sentiu assim, que ele não se importava com o que era importante para você. É, e aí você começou, né? Provavelmente depois a falar que você não o amava. Então, assim, como que pode fazer, né, nessa situação? Se eu tô bem no meu casamento, se está sendo agradável, mas eu sinto que o meu marido ele não se importa comigo, com o que é importante para mim, de quem que é a responsabilidade sobre o que é importante para mim? Quem que deve comunicar aquilo que é importante? Quem que deve fazer aquilo que é importante? Então, num casamento, para ele se estruturar, cada um tem que ser bem verdadeiro consigo mesmo, primeiro, e depois com o outro, né? Então, assim, é muito importante para mim me dedicar na vida profissional, só que meu marido não me apoia. Então, isso daí é uma escolha minha daí, por exemplo, eu continuar com ele, mesmo que não apoie, né? Então, assim, eu não posso delegar para o outro a responsabilidade sobre os meus sentimentos. O que eu vou fazer com esse sentimento? Eu vou ter que ter ações, eu comigo mesma, tá? Então, aí é um exercício de você está colocando a sua verdade. Então, parabéns, né? É a coragem. A coragem é falar aquilo que está no coração. É é, o termo, né? Coragem é a verdade do que está no coração. E Deus se agrada disso. Mas cuidado, sempre examina aquilo que você fala para não jogar a responsabilidade no outro, para não contar coisas para justificar erro, tá? Então tem gente que fala assim: "Ah, acabou o amor, acabou o casamento". Mas o amor, ele é construído todo dia. Também tem a ver com a repetição que a gente falou no começo. Um casamento ele não se sustenta se os dois eles não se dedicarem, né, todo dia comunicar o amor em atos, em palavras, em gestos. E isso cada um é 100% responsável daí pelo seu resultado no relacionamento, tá? Outra coisa que fala no versículo 13 é que o Espírito da verdade vai nos guiar em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então ele não fala de si mesmo, ele fala sobre Deus. E ele dirá tudo o que tiver ouvido. E aí, gente, o que vocês têm ouvido de Deus? Quando você ora, você tem dedicado um tempo para ouvir a vontade de Deus? Quando você lê a Bíblia, quando você vai no culto, na igreja, você realmente está ouvindo? Que daí para eu conseguir falar sobre Deus, eu tenho que estar ouvindo, atenta à voz de Deus. Então, assim, o quanto que você tem dedicado um tempo, atenção, a sua energia para ouvir a Deus? É importante ser intencional aqui. Não, eu quero ouvir Deus. Então, eu vou fazer uma pergunta, eu vou buscar, eu vou ler, vou ficar atento à resposta, né? Não esperar assim, só ficar pedindo, falando, esperar Deus cumprir, mas chegar e perguntar: Senhor, qual é a sua vontade? O Senhor sabe que a minha vontade é essa, mas qual que é o seu plano para mim? E esperar,
não é você que vai determinar, é você confiar que ele tem um plano maior, porque fala na palavra que o pensamento de Deus é muito mais alto do que o nosso, os planos de Deus são mais altos que o nosso, assim como a distância da terra e do céu, muito mais alto é o pensamento de Deus sobre nós. Então, para eu permitir que o Espírito Santo ele habite na minha vida, eu preciso ouvir Deus, né? Eu preciso ouvir para eu falar sobre Deus. E o final, né, vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, ele tem a função também de falar sobre o futuro, de anunciar boas novas, de trazer uma profecia sobre o futuro. Então, assim, tem pessoas que elas chegam já anunciando coisas boas. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia próspero, que a sua semana seja excelente. Quando você não está muito bem, isso vai passar, vai dar tudo certo. Essas pessoas, elas estão praticando isso, de anunciar o que há de vir. E aí nós temos o poder, né? Todo ser humano, independente de ser cristão, assim, da fé, tem o poder de, pela palavra, anunciar coisas boas ou coisas ruins. Então, o que você tem falado? O que você tem anunciado? Isso falando fora, mas também dentro de nós. Nós, internamente, eu comigo mesma, eu posso anunciar o que há de vir. Então, assim, todo dia de manhã eu posso anunciar, olhar no espelho e falar assim, hoje vai ser um dia extraordinário. Eu sou muito grata pelo que vai acontecer. Eu posso profetizar, né, para os meus filhos, anunciar o que há de vir. Esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida. Você vai estar muito bem, vai dar tudo certo, você vai estar muito feliz. Que essa semana você brinque muito, que você colha muitos frutos, né? Seja muito próspero no seu trabalho, que você consiga ir além, sabe? Então, assim, a profecia, um povo sem profecia padece. Nós precisamos, o que alimenta o nosso presente é a visão de futuro. Eu lembro, gente, quando eu cheguei realizar alguns sonhos que eu tinha, de ser mãe, de fazer mestrado, de passar num concurso público. E aí eu fiquei, assim, um período da minha vida dedicando mais aos filhos, quando eram pequenininhos, né? E depois eu fiquei meio frustrada, assim, porque eu não tinha mais uma visão de futuro. Então eu fazia ali a rotina do dia a dia, trabalhava, cuidava da minha casa, família, ia na igreja, né, dedicando, mas eu não tinha, eu estava internamente mal comigo. E eu pensava assim, o que tem de errado? Se era o meu sonho, eu conquistei meu marido amoroso, meus filhos saudáveis. O que tinha de errado? É que não existia uma outra visão de futuro. Então, se você já conquistou aquilo que você sonhava, coloca outra, coloca uma outra visão. Se, por exemplo, eu já comprei a minha casa, coloca outra. Se eu já emagreci tanto, coloca outra meta de saúde. Porque as metas, a nossa visão de futuro, os nossos objetivos de futuro servem para dar sentido para o presente. Tem um psicólogo, Viktor Frankl, que ele é judeu e ele viveu no campo de concentração um tempo. E ele percebeu que as pessoas que sobreviviam eram as pessoas que tinham uma visão de futuro. Mesmo lá no campo de concentração, elas ficavam imaginando: o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Eu vou encontrar minha família, eu vou comer bem, eu vou fazer uma viagem, vou agradecer a Deus. E essas pessoas que tinham daí essa visão, essa fé, essa esperança no futuro, deu condições para elas se sustentar no presente. Então, nós temos que ter a visão de futuro. Você sabe quem você é hoje verdadeiramente, que é a nossa verdade, tudo parte da nossa verdade hoje. Então, como que eu estou hoje, né, em todas as áreas da minha vida, que é o meu estado atual.
E onde você quer chegar? Você tem uma visão, um sonho, um objetivo, uma meta? Então é isso que dá sentido para a nossa vida, saber onde nós estamos, quem nós somos, primeiro quem eu sou, né? E quem está comigo. Então o Espírito Santo ele está conosco. E aí onde que eu quero chegar? Quais são os meus sonhos? Qual é a minha visão de futuro? Outro exercício também que a gente faz é escrever sonhos, escrever dream list, é desenhar os sonhos e visualizar, colocar imagem, criar painéis de futuro. Então, quando eu queria emagrecer, a nutricionista falou para mim, ó, você escolhe uma roupa que você quer pôr e fica olhando para ela, que ainda não te serve. E fica imaginando, igual uma pessoa que treina, um atleta de alta performance, ele fica imaginando o dia da competição. É uma das formas do cérebro se preparar. E para a área espiritual é a mesma coisa. Então, assim, na sua vida com Deus, de fé, onde você quer chegar? Tenha um desafio espiritual, tenha hábitos e tenha um desafio, tenha uma meta espiritual. E profetize, anuncie o que há de vir. Você tem esse poder, né, de profetizar. E profetize coisas boas, que vai dar tudo certo, que vai ficar bem, que vai passar, que vai vir a alegria, a tristeza dura um dia, mas a alegria vem pela manhã, né? É o que Jesus nos ensinou. Aí no versículo 20 ele fala: na verdade, vós chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará, e vocês estarão tristes. Mas ele fala assim, ó, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. No momento que Jesus ele foi crucificado, né, foi um momento de muita tristeza. Mas quando ele ressuscitou, 3 dias depois, foi de extrema alegria. Então, significa também que a nossa tristeza, ela é temporária. Que quando Jesus ele vier também, ele vem, todo momento o Espírito Santo ele está conosco, se nós cultivamos a nossa verdade, se nós nos entregamos para a justiça de Deus, ele está conosco. Se nós repetimos os hábitos que são para nos aproximar de Deus, ele está sempre conosco. Ele habita no nosso coração, né? O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e ele é consolador. Então, se você crê nisso e você está praticando isso de falar a verdade, de ter hábitos diários com Deus, de não fazer justiça com as suas próprias mãos, mas confiar na justiça de Deus, de ouvir a palavra e praticar, de não mentir, de falar sobre o que você, de ouvir a voz de Deus, né, de permanecer em obediência a Deus, o Senhor, pelo Espírito Santo, ele vai transformar a sua tristeza em alegria. E aí, aqui, a gente está no versículo 20. Jesus, ele fala assim, naquele dia, nada me perguntareis. Então, ele está falando que no tempo que ele estava com os discípulos faziam perguntas, ele respondia, ele fazia os sermões, as parábolas, e sempre os discípulos perguntavam, mas vai chegar um dia que nós não vamos ter nenhuma pergunta, porque nós veremos face a face. Aos Coríntios fala, hoje vemos em parte, mas amanhã, então, veremos face a face. Hoje, Deus, o Espírito Santo, ele se comunica conosco por meio de parábolas ainda, por profecias, por sinais. Mas quando Jesus voltar para nos levar para o céu com ele, ou no tempo que ele vem nos recolher, ou quando ele voltar para nos levar para o céu, ele vai tá tudo nu e patente aos olhos, vai ser face a face, nós não precisamos fazer pergunta, porque vai estar tudo revelado. E quando Jesus foi crucificado e ele ressuscitou, no templo de Jerusalém, o véu do templo se rasgou, simbolizando assim que o véu que separava, que só o sacerdote, o levita, ele podia entrar no templo para se comunicar com Deus. Mas a partir do momento que Jesus ele foi
ressuscitou, ele abriu o caminho para que todo ser humano tivesse a salvação e se achegasse a Deus por meio dele. Então, existe um véu ainda entre você e Deus. A única coisa que rompe esse véu é Jesus, que permite tirar esse véu. E hoje, ele vai tirando as escamas dos nossos olhos. Ele vai mostrando a realidade para nós. Jesus, né, o Espírito Santo. Ele vai dando entendimento, mas a gente só vê em parte. Mesmo assim, mesmo tendo se dedicado na vida espiritual, nós não conseguimos ter uma visão 100%. O nosso entendimento não alcança. Então a gente vê parte só da vontade de Deus. Tem algumas situações que fala, meu Deus, por que isso aconteceu? Às vezes uma tragédia, assim, uma coisa. Por quê? É muito assim, não dá para entender. Por que tantas coisas, né, que são desafiadoras, o Senhor permite acontecer? Então a gente não entende, mas para tudo existe um propósito. E quando Jesus ele nos levar para o céu, nos recolher e levar para o céu, nós veremos face a face. Então a gente não tem como entender o todo, só em parte. Mas é revelado para nós partes. Então assim, busque essa revelação. E essa revelação sobre a nossa vem da verdade, vem de praticar, de repetir, de renovar a nossa mente, estar todo dia na presença de Deus, de buscar a Bíblia, a oração, a comunhão, ouvir mais, né? Falar mais sobre Deus e não sobre nós mesmas. Então, antes de você falar assim, eu sou muito ansiosa, eu não estou feliz e tal, antes de você falar de si mesma ou de si mesmo, pergunta o que Jesus falaria? O que Deus está achando disso que eu estou falando de mim mesma? Porque quantas pessoas elas estão se detonando, estão se criticando, se julgando, sem permitir o operar do Espírito Santo. E aí, quando você falar então de si mesma, fala aquilo que Deus fala sobre quem você é. Comunica aquilo que a palavra fala sobre quem você é. Se a palavra fala assim, eu vou converter a sua tristeza em alegria. Aí você só fala assim, eu estou muito triste, estou desanimada. Você não está acreditando na palavra. Você está tampando seus ouvidos para a palavra. Você está falando de si mesmo, você não está deixando o Espírito Santo operar. Agora, se eu falo assim, está sendo desafiador para mim viver essa situação, mas eu creio que é um propósito de Deus, que Ele vai transformar a minha tristeza em alegria. Não existe nada de errado em sentir tristeza, é um sentimento básico, natural do ser humano. Só que a promessa de Deus é transformar a nossa tristeza em alegria. Então você não pode sentir prazer e se vitimizar em ficar sentindo tristeza, porque isso não é normal. Jesus ele veio para nos trazer alegria, vida em abundância, para nos trazer libertação, sabedoria, todos os frutos do Espírito Santo, que está lá em 5 de Gálatas. Ele veio nos ensinar a mansidão, a sabedoria, a paz. Então, se eu não comunico os frutos do Espírito Santo, é porque eu estou deixando entrar a mentira, o orgulho, o egoísmo, a soberba, né? Então, eu tenho que ser verdadeira comigo, dar às vezes um passo para trás, para deixar o Espírito Santo habitar em mim e guiar a minha vida. Que o Espírito Santo ele é esse Espírito invisível que ele veio para nos consolar e nos orientar. Só que eu tenho que me desenvolver para me comunicar com ele, tá? Aí, hoje, o que você tem perguntado para Deus? Porque hoje você pode perguntar. Ele vai se revelar todas as perguntas quando a gente se encontrar no céu. Mas hoje, como nós vemos em parte, existe um véu ainda. Então comece a fazer perguntas para Deus. O que você perguntaria para Jesus hoje? Qual é a pergunta que, se você pudesse encontrar com Ele, você faria? Se comunica. Eu faço cartas para Deus.
E eu faço cartas para outras pessoas também, falando do que eu sinto, faço perguntas. Senhor, o que que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? Senhor, o que que eu tenho que mudar em mim para fazer a tua vontade? Então, o que que você pode perguntar para Deus hoje, para Jesus hoje? Porque Ele está esperando para se comunicar com você. Então, faça perguntas para Ele. O nosso relacionamento com Jesus, com Deus, é a base da nossa fé, é a base da nossa vida espiritual. E para eu progredir nesse relacionamento com Deus, eu tenho que fazer perguntas e ouvir com atenção. É igual um amigo que eu tenho. Para eu ter uma amizade, eu preciso fazer perguntas para conhecer ele e ele também, e falar com ele, para ele que ele me conheça, né? E como que a gente fala com Jesus? Como que a gente ouve? Tá tudo já na Bíblia, né? Então eu vou ler a Bíblia, vou orar e vou ler a Bíblia. A oração é mais para eu falar. Também vou ouvir em oração. E a palavra é para eu ler, para eu ouvir sobre a vontade de Deus. E aí isso vai tudo, eu fazendo isso todo dia, dedicando todo dia um tempo para Deus, eu vou vou ficando mais íntima. Eu vou sentindo uma cumplicidade, eu vou caminhando com Ele. Eu não estou caminhando mais sozinha. Então, aquilo que eu digo não é do que eu digo de mim mesma, é o que eu digo para engrandecer a Deus. Aquilo que eu escuto não é só coisas da minha mente, do meu ego, mas é do Espírito Santo que eu começo a escutar. E aí, o véu, ele vai diminuindo, o Senhor vai mostrando cada vez mais a vontade dele. Eu vou me sentindo mais próxima. E aí 100% desse véu, ele vai ser revelado, né, quando vier aquele que é perfeito, que é Jesus, que é a volta de Jesus. Então, gente, Jesus ele nunca nos deixou sozinhos. Ele deixou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo ele continua. E nós estamos num período de que vários sinais da palavra já estão se cumprindo. E que a promessa, ele anunciou que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, ele nos daria. Que é a segunda parte, ó, tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome ele dará. Então peça sempre em nome do Senhor Jesus. Quando você for orar, você sempre fala, Senhor, eu te peço ajuda nisso, eu te peço capacitação, uma preparação, uma guia, uma decisão. Eu te peço, né, em nome do Senhor Jesus. Não peça em seu nome, porque daí nós não temos, diante de Deus, nós não temos condições de pedir as coisas em nosso nome, porque nós éramos, né, pecadores, pecadoras, mas em nome de Jesus, que é filho dele, ele é o caminho, ele é o único intercessor entre Deus e o ser humano, tá? E aí ele vai nos dar. Versículo 24, Jesus fala, pedi e recebereis, para que vossa alegria se cumpra. Então, assim, quando você está triste, em vez de você ficar comunicando a tristeza, já anuncia que vai vir a alegria. Porque a vontade de Deus é que a gente peça o bem para Deus, que a gente se aperfeiçoe em Deus, para que a nossa alegria se cumpra. Então, vocês já sentiram, assim, a alegria de ver a vontade de Deus se realizando por meio da sua vida? Você já sentiu essa alegria de ser instrumento de Deus, de sentir o Senhor usou de misericórdia, operou. Então, essa alegria ela é muito maior do que a alegria eu fiz com a minha mão. Por exemplo, eu vou fazer uma roupa, eu sou uma costureira, eu costurei. Eu sinto alegria, eu vejo o fruto do meu trabalho. Mas quando é uma obra espiritual, quando eu falo, Senhor, me dá uma inspiração para eu fazer essa roupa, para eu compor uma música, para eu trabalhar, para eu atuar na minha família. E aí vem um sentimento diferente, porque eu estou dando espaço para o Espírito Santo. E o resultado daquilo que eu faço vai me trazer muito mais alegria
porque eu estou permitindo o Senhor, o Espírito Santo, entrar junto comigo. Então é isso que Deus quer que a gente faça todo dia, pedir em nome do Senhor Jesus, porque daí Ele vai nos dar. E a nossa alegria, ela vai ser muito maior do que se fosse só a gente, né? Então, deixa esse espaço. Qual hoje é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? Onde que você está colocando Deus na sua vida? Jesus, ele fala assim, que ele é o sol. Não é ele que fala, né? Deixa eu só tirar aqui esse barulhinho. Mas ele fala assim... A Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça. E nosso sistema solar, ele tem os planetas que giram em torno do Sol, que orbitam em torno do Sol. Então, se ele é o sol da justiça, nós somos o que tem que orbitar em torno dele. E aí eu te pergunto, né? Se você vê a sua vida assim, se você está fazendo Deus o centro da sua vida, Jesus o seu sol. E aí, eu mesma, né? Muito tempo, eu não tinha esse lugar de honra para Deus. Eu queria fazer tudo eu sozinha. Então eu colocava o meu ego como centro da minha vida. E isso foi muito desgastante, assim, gerou muito estresse, porque daí eu tinha algum problema, eu me cobrava, eu queria mostrar muito resultado, tudo assim por orgulho, não pedia ajuda, né? Ia na igreja, eu orava, lia a Bíblia, mas eu não estava ali atenta, eu fazia as coisas, mas eu estava ali no piloto automático, eu não estava conectada com Deus, realmente, e nem comigo. E aí eu fui percebendo isso e eu decidi intencionalmente fazer Deus o centro da minha vida. Ser inegociável para mim ter um tempo todo dia de oração, de ler a Bíblia, é um devocional, sabe? E aí depois disso eu percebi que tudo começou a ter mais alegria, tudo começou assim a ser mais leve na minha vida. Então, assim, onde que você tem que colocar o lugar que Deus tem ocupado na sua vida hoje? Que tem gente que trata Deus como se ele fosse um escravo. Ah, ou quer fazer negócio com Deus. Ah, eu estou precisando de Deus, aí eu vou lá e procuro, eu trago Deus para minha vida, mas depois eu não estou precisando de mais, eu esqueço. E aí, como que seria a sua vida se você escolher colocar Deus no centro da sua vida? Se você deixar um tempo na sua agenda como inegociável para servir a Deus, para aprender de Deus, para se comunicar com o Espírito Santo, porque ele está aqui, ele é invisível, esse Espírito Consolador que Jesus falou. E ele quer nos ensinar na verdade, na justiça, no juízo de Deus. Ele quer nos convencer do pecado. Ele quer nos convencer, quer nos trazer a fé. Ele quer nos guardar na verdade. Ele quer nos falar sobre a sabedoria, sobre a verdade de Deus. E ele quer nos anunciar aquilo que há de vir. Existe uma coisa mais gostosa do que do que Deus anunciar para você o que há de vir e depois você viver aquilo? Os meus filhos mesmo, o Senhor anunciou que eles iriam de vir. Isso em visões, em sonhos. Irmãos que eram amigos nossos falaram, trouxeram essa profecia. E quando eles nasceram, foi exatamente a mesma visão e o sonho que tinha acontecido. Então, pela palavra, a palavra também nos anuncia o que há de vir. Basta eu começar a prestar atenção e me dedicar, de orar, de ler a Bíblia. São coisas simples, não estou falando de ficar o dia inteiro, né? Mas são 5 minutos por dia que você consegue ler, orar, ler um versículo, meditar e se entregar verdadeiramente. O Senhor, ele não quer quantidade, ele quer a plenitude. Naquele tempo que você tem para se dedicar a Deus, sai do celular, fica ali 100% do tempo. Ele quer que você
Vigie, fique mais atento para isso, tá? Aí, versículo 28, ele fala assim: eu saí do Pai e vim ao mundo, e agora convém que eu deixe o mundo e vá ao Pai. Então, Jesus, ele estava com o Pai, veio para o mundo. Ele estava com o Pai, veio para o mundo, depois ele precisava voltar para o Pai. E aí, nós também podemos ir. A minha vida, a sua vida, ela não é por acaso. Nós fomos criadas por Deus. Existia uma intenção de Deus de te criar. Nós que somos cristãos, nós não acreditamos na sorte ou no acaso. Nós acreditamos em um Deus do propósito, do porquê. E aí existe uma missão para mim e para você. A forma como Deus nos criou, a nossa identidade, a nossa essência, Deus já nos deu os recursos para ter a nossa missão aqui. E Ele quer. Então nós viemos de Deus, nós não viemos do acaso. Você não veio só da sua mãe, do seu pai biológico, entende? Você foi criada por Deus. A vida é um dom de Deus. A vida não é assim, sem uma razão. E aí vai chegar um momento que nós vamos deixar o mundo e voltar para o Pai. E Jesus falou: eu vou preparar-vos morada. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê também em mim. Então, ele estava repetindo essas orientações para os discípulos. Eu vou deixar o mundo. Então, a morte, ela é natural, porque nós somos feitas para viver com Deus, 100% com Deus. Nós estamos aqui no mundo, nós estamos afastadas de Deus por causa do pecado. Só que eu também não posso falar assim, então eu estou aqui no mundo, mas o que vale é a vida eterna. Não, nesse mundo, na terra dos viventes, nós veremos os sinais de Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nesse mundo, mesmo que tenha os desafios, momentos de tristeza, de raiva, de tudo, de sentimentos negativos, nós estamos aqui para se preparar e para trazer o reino do céu no mundo também. E nós vamos para o céu depois, mas aqui nós temos que viver com Deus também, viver com Jesus. Porque Jesus, ele orientou, tudo aquilo que nós estamos passando aqui, é para a gente pedir apoio dele, porque daí ele vai nos dar. E ele fala assim: eu vou vos abençoar na terra, e 1000 vezes mais depois também no céu. Então, as promessas de Deus, elas não são só para a vida eterna depois, são para a vida também aqui na terra. Então, pensando nisso, olha para a sua vida de novo, pega lá o seu espelho, olha para a sua vida e veja o que você pode já colocar em prática hoje para viver como amigo de Deus, amiga de Deus aqui, para ter essa comunhão com Deus aqui. E fazer a vontade de Deus aqui, com os recursos que Deus te deu. Você não veio aqui ao mundo por acaso. Você foi criado por Deus, você saiu do Pai. Nós temos um Pai celeste e nós vamos voltar para o Pai. Então a morte, o luto é muito difícil de lidar quando a gente perde alguém que a gente ama, algum amigo, um familiar. Mas assim, é o plano de Deus. Nós saímos dele e vamos voltar para ele. E aqui nesse mundo é um espaço para se preparar para viver lá na eternidade, para aprender e já usar, praticar os dons de Deus. Versículo 33. No versículo 33, ele fala assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus aqui, ele está falando o porquê que ele está orientando os discípulos. Existe uma estratégia, de Deus. Então, tudo aquilo que Jesus fala, ele não fala só por falar, existe um porquê. E ele fala tudo isso para que eu sinta paz, para que você sinta paz. Ele fala tudo isso para que o nosso coração não fique turbado, não fique exaltado, preocupado, mas que a gente tenha paz.
A paz de Deus, ela excede todo entendimento. A paz de Deus é um dos 9 frutos do Espírito Santo. Então a paz, ela vem, a paz que Jesus nos dá não é como o mundo dá. Não é aquela paz, paguei meus boletos, estou em paz. É uma paz que ela é imutável, que ela é permanente, que ela supera o nosso entendimento. Não tem como eu explicar essa paz, mas é o sentir. Então, assim, Jesus ele deixou todas essas orientações para trazer paz. E aí, quando eu não tenho paz, tudo na minha vida não tá bom. É muito ruim, né, a gente não sentir paz. E daí a gente fica buscando, eu quero sentir paz, e pede ajuda, e procura num lugar, faz uma viagem, vai olhar para a natureza, conversa com alguém, mas a paz verdadeira mesmo é essa paz que vem de Deus, porque né, a fonte, ele é a fonte de paz, ele é o príncipe da paz, Jesus é o príncipe da paz, é que vai tirar, você estando em comunhão com Jesus, que ele vai limpar a sua mente, que ele vai trazer uma mente clara para você, que ele vai trazer a sua verdade, e ele vai trazer essa paz. E ele avisou, no mundo nós teremos aflições, então nós estamos sujeitos a passar aflições, desafios. Ele avisou sobre isso. Então, quando está acontecendo alguma aflição, em vez de você ficar falando, e a política, e isso, aquilo, é uma doença e tal, em vez de você, ele já avisou, fique em paz. Quando você fica comunicando medo, injustiça, ódio, coisas ruins, quando você fica mandando notícia, compartilhando notícia sobre mentira, sobre corrupção, essas coisas, você está alimentando a aflição e não a paz. Então ele quer simplesmente que a gente sinta a paz e tenha bom ânimo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Esse bom ânimo, como que eu faço para ter um bom ânimo? Eu tenho que buscar ter um bom ânimo. Então eu já posso acordar no dia e já intencionalmente declarar sobre o meu dia. Meu dia vai ser extraordinário, o Senhor vai me prosperar, eu vou ter clareza, a minha mente está clara, eu vou tomar melhores decisões, eu vou ser intencional e presente com a minha família, eu vou estar ali olhando nos olhos realmente, vou estar conectada com as pessoas. Quando eu estiver trabalhando, eu vou me conectar verdadeiramente com aquela pessoa. Isso, o bom ânimo, eu não posso esperar, ele é resultado da ação. Eu não posso já querer acordar e estar super animada, né, nesse bom ânimo. Não, eu tenho que primeiro usar a minha comunicação, o meu corpo, as minhas palavras, as minhas ações, para daí eu sentir esse bom ânimo. Então, muitas vezes eu acordo com preguiça, com sono, mas daí eu vou lá, eu oro, eu leio a Bíblia, e aquelas ações que eu faço exercício, tomo um café é tão gostoso, né? Eu fico bem animada com café. Já vai me dar um bom ânimo. Agora, se eu acordar e ficar parada, esse bom ânimo não vai vir no automático. E Jesus, então, ele nos anima, falando que ele venceu o mundo. E aí fala em Romanos, né? Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, olha para você e coloca para você, eu sou mais que vencedora naquele que me amou. Porque ele venceu já essas aflições, ele venceu o mundo. Lembra que ele fala que o Espírito Santo Consolador, ele é o juízo, convencerá o mundo do juízo, e esse juízo é que o príncipe do mundo já está julgado, já existe uma sentença, já existe um lugar que o maligno vai ser aprisionado, vai ser lançado nas trevas. Hoje ele ainda está solto. O ódio, o pecado ainda, né, pode nos contaminar. Então nós temos que cuidar, temos que vigiar. Mas já está julgado. E não sou eu e você que vamos julgar, que vamos condenar.
é Deus, é deixar Deus operar a justiça. Porque é dele a justiça, é dele o juízo. O nosso papel é amar e perdoar. E o papel dele é operar a justiça, o juízo e convencer o mundo do pecado. O nosso papel é só ter a fé que Jesus Cristo deixou esse consolador. E ser intencional para buscar esse bom ânimo. Nós não vamos ter sempre vontade de fazer coisa, de perdoar, de amar o próximo, porque nós somos ser humano, então nós somos bem vulneráveis. Mas daí intencionalmente eu vou fazer porque é a vontade de Deus, eu vou obedecer, eu vou abrir mão do meu ego, vou abrir mão daquilo que daquele sentimento ruim, vou comunicar esse perdão, esse amor, porque é 70 vezes 7, é uma repetição. Então, se eu estou muito magoada com alguém, se eu estou chateada, se eu estou muito incomodada com outra pessoa, em vez de eu ficar criticando, falando, eu vou perdoar aquela pessoa. Eu posso perdoar ela falando com ela ou eu comigo mesma, né? Imaginar a pessoa na minha frente e pedir perdão, porque aquele sentimento ruim está fazendo mal para mim e o outro não sabe, né? Então, a gente, para ter esse bom ânimo, precisa entregar a justiça na mão de Deus. Ele faz a justiça. Não queira você fazer. Então, o espírito de juiz, ele não é nosso. Porque Jesus é o nosso advogado, Deus é o juiz e o Espírito Santo, ele é um escrivão, é aquele que vai trazendo a memória das coisas. Então, as nossas armas, a nossa luta, não é para fazer justiça, gente, porque Jesus já faz isso, Deus já faz. A nossa missão é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmas. É isso, e para eu ter o amor, para eu realizar isso, para eu cumprir essa missão, eu tenho que me perdoar, tenho que perdoar a Deus. Às vezes eu estou revoltada com Deus, eu me afasto de Deus porque eu não aceito alguma coisa da vontade de Deus. E a gente já viu aqui que é em parte só que nós vamos conhecer a vontade de Deus, que nós só vamos ver face a face depois, né? Então eu tenho que estar buscando intencionalmente ter o bom ânimo e acreditar que nós somos vencedoras, nós já somos mais vencedoras naquele que nos amou. Aqui, Paulo, que escreve, né, aos Romanos, ele está repetindo aquilo que Jesus já falou. E Jesus, ele é o nosso modelo. Nós temos que ser imitadoras de Cristo. Ele é o nosso espelho. Nós seguimos Jesus. Ele tem que ser a nossa principal referência. E o que é o modelar? É o imitar uma pessoa. Eu agir como ela age, eu pensar como ele pensa e eu sentir aquilo que ele sente. E aquilo que ele fala, as palavras dele estarem na minha boca, estar no meu texto. Eu usar essas palavras. Então está muito fácil imitar, porque já está tudo na Bíblia. E quanto daí mais eu leio a Bíblia, mais eu me conecto com aquilo que Deus pensa sobre nós, sobre mim. E mais eu sinto, né? Então, Paulo, ele está imitando aquilo que Jesus falou. Várias coisas depois dos evangelhos, que são as cartas dos apóstolos, eles estão falando sobre o que Jesus falou. Eles estão repetindo a palavra, porque ficou o Espírito Santo para guiar os discípulos sobre a palavra. E esse mesmo Espírito Santo, ele continua conosco até hoje. Ele continua derramando, né, os dons do Espírito Santo até hoje. E essa comunicação, ela não tem fim, ela é contínua. Por quê? Porque nós somos do Pai, nós saímos do Pai, estamos no mundo temporariamente, nós vamos deixar o mundo e voltar ao Pai. Então, em nenhum momento nós estamos separadas, nós estamos juntas com Ele. E a gente precisa buscar essa comunhão cada vez mais. Aí, agora eu vou fazer um resuminho, tá? Esses foram os principais versículos aqui que eu destaquei do capítulo 16 de João. O capítulo 16 de João, ele fala sobre as instruções
de Jesus para os discípulos, e que Jesus repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Então, Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele não está mais presente conosco fisicamente, mas ele está em espírito. Ele enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo. E o que é o Consolador? Ele é um espírito que vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vai nos guiar na verdade. A verdade, ela é sempre libertadora. Esse Espírito Consolador, ele não fala de si mesmo, mas ele diz sobre o que ele ouve de Deus. Então, é um Espírito que ele glorifica a Deus e que ele ouve Deus. E também esse Espírito Consolador é aquele que anuncia o que há de vir. Então, é um espírito profético que anuncia o futuro, que tem uma visão de futuro. O nosso choro, a nossa tristeza, ela é temporária, porque esse espírito também vai transformar a tristeza em alegria. Jesus Cristo, ele veio para romper a tristeza e trazer alegria, né? Quantas obras que Jesus fez que trouxe essa conversão. O que é uma conversão? Uma transformação profunda, né? Então, aquela que era estéril, ela gerou. Aquele que era surdo, ele ouviu. O cego enxergou. Aqueles que estavam afastados de Deus se aproximaram de Deus. Aqueles que estavam com espíritos imundos, né? Eles foram libertos. Então, Jesus, ele veio para nos converter, para converter os nossos sentimentos. E Jesus Cristo, ele vai ser revelado em parte para nós enquanto nós estivermos no mundo. Mas então, quando nós estivermos com ele de volta, nós vamos ver face a face. E aí não vai ter por que fazer perguntas, porque tudo vai ser revelado. Então, nós temos que buscar a sabedoria de Deus agora, porque agora nós não temos consciência, nós precisamos ter parte dessa consciência. E a sabedoria de Deus, ela é espiritual, ela vem da nossa comunicação com o Espírito Santo de Deus. Então, hoje nós podemos fazer pergunta. Então, faça pergunta para Deus, escute o que Deus vai te falar. E aí, tudo que eu peço, pedi em nome do Senhor Jesus. Que Jesus falou, tudo que pedirdes em meu nome, o Pai fará. Até agora vocês não pediram nada. Então, no momento, porque ele estava ali presente. Agora, como ele não está presente fisicamente, eu tenho que pedir em nome de Jesus Cristo, né? E aí, Jesus, ele veio do Pai para o mundo e saiu do mundo e voltou para o Pai. E nós também podemos ir, nós estamos fazendo esse mesmo caminho, né? Então, você não saiu do nada, do acaso, você saiu de Deus, você é filha do Criador, você é coerdeira de Cristo, né? Você é parte dessa família espiritual e o nosso destino é voltar, mas aqui, antes de voltar, nesse mundo, nós temos que manifestar os dons de Deus. Gente, no céu só vai precisar de um dom, que é o amor. Aqui na terra nós temos infinitos, múltiplos dons do Espírito Santo. Então, se apropria do seu dom e pratica aqui, né? É isso que o Senhor quer despertar a nós. E no final fala que Jesus, ele quer trazer a paz, né? O porquê dele é trazer o propósito dele nos comunicar hoje, assim como ele comunicou para os discípulos, é trazer paz. Com a paz eu tenho foco, eu tenho clareza, eu não tenho medo. E essa paz, ela excede todo entendimento, não é uma paz do mundo, é uma paz imutável, uma paz de Deus, é um amparo total. E ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu tenho que buscar intencionalmente o bom ânimo, ele não vai cair do céu, eu tenho que falar, me comunicar para ter o bom ânimo. Então, por exemplo, eu faço exercício, eu já fico com mais ânimo, eu durmo bem, eu também tenho bom ânimo, eu como uma comida mais leve, eu estou mais disposta.
Agora, se eu não busco isso para ter uma energia, para ter uma disposição, eu estou sendo incoerente, eu estou sendo, não estou praticando a palavra. Então eu preciso buscar o bom ânimo com palavras, com ações, com profecias, declarações. Tem que ser intencional e tem que ser todo dia. E o final, né, que nós somos, que Jesus venceu o mundo e nós como seguidoras de Cristo, Ele é nosso modelo, nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedoras. Então, olha para você e veja o quanto que você já venceu, os seus desafios, né? E aquilo que você está vivendo agora, eu tenho certeza que o Senhor, Ele está ciente e Ele vai passar com você. Basta você abrir o espaço para ele ser central na sua vida, para ser inegociável esse tempo com Deus, a sua atenção com Deus, a sua dedicação para Deus. Vocês querem compartilhar, gente, qual foi o aprendizado, o sentimento de vocês agora? O Ailton, Janaína, Márcia, bom dia, paz Deus, a Lu, a Angélica, Elaine, gratidão, viu, por vocês terem entrado, a Daniel, Márcia, e quem for assistir depois também comenta, a Júlia, a Edna, a Pamela. Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Foi um prazer conversar com vocês. Meditem nessa palavra, assistam depois, compartilhem com outras pessoas que você sente no seu coração. E semana que vem a gente volta às 10 horas, capítulo 18, tá? Deus abençoe, gente. Um ótimo dia.